A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, falou com exclusividade com a repórter Tainá Farfan durante a COP30 em Belém. A ministra comentou sobre um novo fundo anunciado hoje durante o evento. O programa vai ser focado nas cidades amazônicas e na preservação de restauração das florestas da região. Vamos ouvir. Agora recebemos aqui no estúdio da Record, dentro da COP30, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Ministra, muito obrigada pela sua entrevista à Record. Eu já começo perguntando sobre um fundo novo que foi lançado na COP30, um fundo diferente do que a gente tem falado bastante, do TFFF e outros fundos, que é junto com o BID e que é focado nas cidades amazônicas. Eu gostaria que a senhora trouxesse um pouco mais de detalhes sobre esse fundo e qual que é a expectativa de arrecadação dele. Bom, primeiro, antes de mais nada, dizer que este é uma inovação, uma engenharia absolutamente audaciosa e inovadora. E tudo que é novo gera algum receio. Nós sabemos que não há orçamento de país nenhum sozinho suficiente para resolver o problema da preservação da floresta amazônica. Ainda que aqui tivéssemos um orçamento da Alemanha, por exemplo. Por quê? Porque nós estamos falando de bilhões e bilhões de dólares. Não estamos falando de um dígito, nem dois, nós estamos falando de 3. Nós precisaríamos aí de ponto de partida de 100 bilhões, pelo menos, de dólares, né? O ministro Haddad tem falado num pouco mais. Daí a importância desse fundo inovador e audacioso. Só que como ele é inédito, ele cria uma certa resistência de alguns países. Será que eu vou colocar esse fundo e esse fundo vai chegar lá na ponta? Nós ficamos surpresos que já conseguimos um ponto de partida que não esperávamos vir tão rápido. O ministro Haddad que está capitaneando e alguns países agora estão sentando na mesa de negociação para conversar sobre esse fundo. Qual é a ideia desse fundo? É preservar a floresta, restaurar a floresta, mas também lembrar que se nós não tivermos uma bioeconomia muito forte nos estados e municípios amazônicos, se a floresta em pé não valer mais do que a árvore tombada, ela vai ser destruída, porque a cara mais pobre do Brasil está no norte. A gente não pode deixar ninguém para trás. E mesmo que a gente queira proteger a Amazônia, para dar o que comer para o seu filho, ele vai derrubar a árvore. Então nós temos que, tendo essa consciência, e foi para isso que foi criado, está sendo criado esses fundos, né, a gente ter consciência de que o mundo, se precisa da floresta amazônica, ele precisa ajudar na preservação e na restauração dessa mesma floresta. Eu sei que ele foi lançado agora, né, ministra, é bem recente, mas qual que é o montante esperado para esse fundo e quanto já foi arrecadado? Eu não sei quais são os números que foram, já chegou a 10 bi, eu teria que verificar porque eu estou aqui na COP. O Haddad já voltou para Brasília com essa informação. Muda toda hora, mas a ideia é um fundo bipartite, iniciativa privada, poder público, de algo em torno de 120 bilhões de reais ao longo dos anos. Mas falando de concretude, eu acabei de assinar com o governador Helder agora, porque eu acho que isso, Tainá, é uma coisa importante para quem está nos acompanhando aqui pela Record, né? Eles vão falar assim, qual é o legado da COP? A COP sempre tem 2 legados, para quem cedia e para o mundo. A COP para o mundo, para mudanças climáticas, ela é sempre passo de tartaruga. Ela sempre está aquém do necessário para a gente resolver o problema das mudanças climáticas. Olha o que aconteceu no Paraná, olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul e daí por diante. Ela sempre é aquém dos nossos anseios. O mundo já precisava estar fazendo muito mais. Mas nós vamos ter avanços. Essa COP30 é uma COP de resultado. A gente vai fechar a COP muito melhor do que começou. Mas para o país que cedia e para a região que cedia, ela começa com resultado lá atrás. Nós já estamos há 1 ano, só o meu ministério, trabalhando com 3 projetos. Um deles é um projeto que a gente anunciou ontem, já é concretude, tá? De 1 bi de dólares, portanto quase 6 bilhões de reais. Pensando nas cidades. Então, para todos os municípios, estados da Amazônia, poderem pegar financiamento com carência, com juros muito baixos, para a bioeconomia. Vai desde colocar água encanada, porque a população aqui às vezes não tem água potável para beber, saneamento básico, tirar o combustível fóssil dos ônibus, do coletivo e transformar em ônibus elétricos, etc, etc, etc. Energia renovável e tudo mais.
esse 1 bi de dólares já está confirmado, com a garantia soberana da União. Um outro que foi anunciado ontem de 20 bilhões de reais do BNDES, com o BID também, que nós participamos, o programa que nós idealizamos há 2 anos atrás com o BID, numa conversa, porque eu sou a governadora do BID, representando o governo federal, o Brasil, o povo brasileiro, do Amazônia Forever. Dentro do guarda-chuva tem uma linha de financiamento do BNDES com o BID de 20 bilhões de reais para micro, pequenos empresários, para as cooperativas que têm economia verde. Então é do chocolate ao açaí, do açaí à indústria do peixe que vai fazer as bolsas, mas também pensando em bioeconomia. E o terceiro, que eu acho fantástico, é pioneiro, nós ajudamos a desenhar dentro do Ministério, que é a primeira PPP, parceria público-privada, para restauração de floresta. Olha que coisa maravilhosa. Nós falamos o seguinte, a floresta amazônica já foi grande parte destruída. O que nós vamos fazer com isso? Vamos restaurar, vamos plantar. Só que a União não dá conta, os estados não dão conta. Então nós assinamos um valor que é um primeiro ponto de partida, onde em Altamira, aqui no Pará, vamos fazer um projeto inicial de 10 mil hectares, onde vai haver uma parceria com a iniciativa privada, ela vai poder usar aquela área por 40 anos, por exemplo, 35 anos, mas qual é o compromisso dela? Ela restaura, ela planta, ela faz dali um parque, ela se capitaliza depois fazendo dali um turismo e etc. Se no meio do caminho tiver algum percalço, o BID vai lá e cobre aquela conta e a União depois vai lá e restitui para o BID. Então, essa parceria é a primeira de muitas concessões florestais que nós queremos. Para quê? Para restaurar pelo menos 40% do que foi desmatado no Brasil. Agora, ministra, às vezes quem está assistindo a gente tem dificuldade de entender o que está sendo discutido a portas fechadas, esses anúncios que saem, como que tudo isso chega na ponta? Como que as pessoas terão acesso e a partir de quando? Tainá, é interessante você perguntar porque a última pesquisa mostrou que 9 em cada 10 brasileiros já sentiram o impacto das mudanças climáticas, ou pelo calor exagerado, ou pela chuva perderam desmoronamento de morro. Ele sabe o impacto. O que falta para ele é ligar esse impacto à preservação das florestas e, mais ainda, entender que a preservação das florestas não pode e não impede o desenvolvimento econômico da agricultura, da pecuária, portanto do agronegócio, da agroindústria e da indústria. É possível ter tudo isso, só é que tem que ter de forma racional. E isso, acho que esse despertar está acontecendo, inclusive para o setor do agronegócio. Eu sou do agronegócio e a gente está tendo essa expectativa, está tendo esse esclarecimento, porque se eu não tiver água, eu não tenho água de beber para o boi. Se eu não tiver o boi, eu não tenho a carne na mesa do trabalhador. Então o agronegócio está tendo esta consciência e a sociedade brasileira está começando a ter essa consciência de que não é uma coisa ou outra. São as duas coisas. Por isso que é desenvolvimento sustentável justo. O que é o desenvolvimento sustentável justo? É aquele que não deixa ninguém para trás, que não deixa ninguém passando fome por conta da floresta. É manter a floresta em pé e fazendo ela ser ainda mais rentável em pé do que deitada. E a pergunta que você me fez, de forma muito objetiva, eu respondo. O resultado para o Brasil já é imediato. Esse 1 bi já está à disposição dos municípios e estados da floresta amazônica, os estados amazônicos. Os 20 bilhões para iniciativa privada, não só dessa região, mas do Cerrado, dos Pampas, da Mata Atlântica, dos biomas. Qualquer um que tenha uma ideia, o que queira fazer, investir em economia verde, em bioeconomia, que dá muito dinheiro hoje, inclusive, muito, não é pouco, pode buscar linha de financiamento que a União ou o BNDES são os grandes avalistas desses projetos. Hoje, uma das iniciativas que serão discutidas aqui, inclusive tem até uma coletiva já para falar sobre isso, é uma ação da ONU junto com o governo federal de combate à desinformação. Como que a desinformação relacionada à COP, relacionada a esses projetos também, como que ela impacta nessa necessidade de conscientizar a população do combate às mudanças climáticas, também do acesso ao que está disponível ou não? Lamentavelmente, este é um mal do século e um mal da humanidade, né? Desde que nós viemos, né, com a tela dos nossos computadores
das redes sociais, em onde cada um diz o que quer e muitas vezes pode nem ser responsabilizado por aquilo que diga. E olha que eu não estou falando de liberdade de expressão. A liberdade de expressão é prevista na Constituição e é direito de qualquer cidadão dizer o que quer. Mas ele só pode dizer o que quer e não ser responsabilizado se aquilo não for crime. O que ele pode ser responsabilizado no dia a dia, no presencial, ele pode ser responsabilizado no virtual. O que eu só posso dizer da desinformação, ela mata. Ela mata porque ela impede a mãe de levar um filho para tomar vacina, porque ela acredita na má informação e as nossas crianças estão morrendo por causa disso, porque não são vacinadas ou ficando muito doentes. Ela mata porque as pessoas acham que a mudança climática não tem nada a ver a preservar as florestas, né? Só quem conhece a zona rural sabe, né, o que é o frescor de estar debaixo de uma árvore no verão, né, para saber o quanto a floresta tem importância no nosso clima. E ela está matando a humanidade porque ela está trazendo a desinformação, ela está trazendo ao debate radicalizado. Porque como a desinformação do lado, o que ela faz? Ela gera revolta também de quem sabe que aquilo é uma inverdade. Aí você tem absolutamente um povo dividido, polarizado, um debate de ódio num país que é tão cristão quanto o nosso, né? Eu falo assim, como é que pode? A gente vai às igrejas, aos nossos cultos, a gente reza, a gente ora e a gente não pratica aquilo que os nossos pastores, os nossos padres, seja qual for a religião que você tenha, diz para você fazer, que é a solidariedade, que é a paciência também, né? Que é o bom trato, que é não mentir, né? Então, assim, eu fico muitas vezes tentando entender o que está acontecendo, né, com o povo brasileiro. Eu sou daquela que sempre que posso, adoro responder essa pergunta, porque eu sou uma pessoa de centro, né, onde eu adoro colocar os diferentes para sentar e para conversar. Então, contra a desinformação, este painel vem para dizer, olha, ninguém está aqui para falar que a população precisa morrer de fome para preservar a Amazônia, ou para preservar o Cerrado, para preservar os outros biomas. Nós estamos aqui para dizer que é possível, é necessário desenvolver o Brasil, gerar emprego e renda com sustentabilidade, com preservação ambiental, para que a gente possa ter aí um mundo mais sustentável e termos a própria sobrevivência da humanidade. Tainá, nós não estamos falando da sobrevivência da floresta, nós estamos falando da sobrevivência do homem no planeta Terra. Exatamente. Agora, ministra, eu não posso despedir da senhora sem falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual. A LDO aguarda a apreciação pelo Congresso Nacional. Eu quero falar sobre um ponto específico. A licença paternidade precisa estar prevista, inclusive o salário deve estar previsto na LDO. A senhora já consegue adiantar para a gente esse ponto em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias? Consigo. Eu quero, nesse ponto, parabenizar a maturidade do Congresso Nacional. Eu conversei com o autor, com o relator, foi para o meu gabinete, ele mostrou ali, e a gente está fazendo o estudo, eu já posso adiantar para o primeiro ano qual é o impacto. Ele não joga para agora, então ele já joga para 2027. Então nós vamos ter condições a partir de 2027 passar de 5 para 10 dias, depois em 2028 e 2029 para 15 dias. Não sei se vai estacionar nos 15 ou nos 20, estava tendo uma divergência se chegar até 20 anos de licença paternidade. Mas há uma discussão, Tainá, ele fechou o fim, ele falou que era 20 dias. Alguns estão dizendo que pode ser que no Senado baixe para 15. Eu acho que 20 dias é justo. Eu sou absolutamente uma entusiasta desse projeto da licença paternidade, até porque, de novo, foi feito de forma gradual e sem causar impacto no orçamento. Ou seja, eu não vou precisar cortar de investimento em estrada, em creche, em escola, em posto de saúde. Nós não vamos precisar cortar, não vamos ter que diminuir a quantidade de casas populares que vão fazer. Por quê? Porque ele é gradual, ele começa com 10 dias, que pode dar um impacto aí de 2 bilhões por ano, e nós estamos achando outra fonte financeira para garantir o equilíbrio fiscal e, obviamente, a sustentabilidade, consequentemente, do orçamento brasileiro.